Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar a fazer um depoimento sobre Carlos Paredes, para Moçambique. Começo por dizer que A Guitarra de um Povo, portanto, não é uma biografia. É, digamos, a história musical do Carlos Paredes. Portanto, estão vários episódios da vida dele, que estão relacionados com a obra musical e com a carreira musical. Portanto, só me interessa na parte da vida dele o que está relacionado com a música. E depois tem os discos, naturalmente, que o livro está feito por ordem cronológica. Os discos aparecem no respectivo sítio, no respectivo tempo, não é? E depois tem entrevistas que ele concedeu, artigos que ele escreveu para jornais sobre música e críticas aos discos dele e que eu vou comentando ao longo do livro. Portanto, estão a ver que isto não tem nada de científico, porque um trabalho científico eu não podia estar a comentar o que estou a divulgar. Mas é mesmo esse o espírito do livro, para tentar, digamos, mostrar qual é a minha perspectiva sobre todas essas questões relacionadas com a vida musical do Carlos Paredes. E eu gostava de focar dois ou três aspectos que me parecem muito importantes do livro, que até de certo modo foram, digamos, uma descoberta para mim, durante este trabalho. A primeira tem a ver com o pai. O pai de Carlos Paredes, chamava-se Artur Paredes, foi um guitarrista que revolucionou completamente a guitarra de Coimbra, sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos técnico, mesmo a própria construção do instrumento, não é? Ele trabalhou com os construtores, com os construtores Grácio, e desenvolveu, digamos assim, o modelo final da guitarra de Coimbra. Eh, Também, musicalmente, ele também revolucionou o acompanhamento do fado de Coimbra, com as suas introduções, o instrumental do meio e o final, coisas que não existiam na canção de Coimbra. E depois o Carlos Paredes limitou-se, digamos, a aproveitar todo esse processo que o pai desenvolveu. Aproveitou e, de certo modo, simplificou, aproveitou apenas o que era essencial e dispersou o acessório. E depois, portanto, e o que as pessoas veem imediatamente é que ele, em termos de criação musical, ele foi muito além do pai. Não é? E isso provoca uma certa injustiça em relação ao processo criativo do pai, digamos, ao aspecto do pai enquanto compositor. Digamos que as pessoas, ao verem o que Carlos Paredes fez em relação a ele, pensam que o pai seria mais ou menos um compositor comum. Aqui está o erro. O pai não era um compositor comum, era um compositor fora de série. Simplesmente o filho, Carlos Paredes, era de outro planeta e, portanto, mas isso não pode de maneira nenhuma, o valor do Carlos Paredes não pode de maneira nenhuma fazer com que subvalorizemos o compositor que era Artur Paredes. Aliás, José Afonso, eh, em si, 6 ou 7 palavras, ele traça exatamente esta questão de uma forma justa. Ele conheceu o Carlos Paredes num célebre concerto em Grândola, onde ele levou o cantar alentejano pela primeira vez, e onde ele se inspirou para fazer o Grândola Vila Morena, não é? Foi nesse concerto. E ele, quando chegou a casa, escreveu uma carta aos pais, a dizer que tinha conhecido o Carlos Paredes, estava perfeitamente fascinado com ele, com o que ele era, e então diz esta frase: o filho é ainda melhor que o pai. Portanto, e nesta frase está tudo dito, porque de facto é isso mesmo. O pai era excelente, mas o filho ainda foi melhor que o pai. Este é um aspecto. Outro aspecto que eu gostava de falar é, digamos, a integração do Carlos Paredes no movimento da canção de protesto, que ocorreu a partir, portanto, José Afonso, a partir de 1963, com os Vampiros e o Menino do Bairro Negro, e depois houve um grande desenvolvimento a partir de 1968, com a balada, e que teve um grande impulso por um programa de televisão chamado Zip Zip, que levava sempre um baladeiro para apresentar ao povo. E onde um programa onde também o Carlos Paredes apareceu, foi aí que eu o conheci, que eu o vi pela primeira vez. E o Carlos Paredes queixava-se em 2 ou 3 entrevistas que eu li, queixava-se de que tinha uma desvantagem em relação aos baladeiros, porque a música dele não tinha letra.
não é? E, portanto, ele era afiliado no Partido Comunista, teve preso ano e meio, 18 meses, e a música que fazia era, de facto, uma música contra a ideologia dominante, mas era instrumental. Portanto, as pessoas, digamos que o regime não sofria muito com a sua música. Mas há dois momentos em que ele tenta integrar-se realmente nesse movimento da canção de protesto. O primeiro foi em 1970, com a segunda mulher dele, Cecília de Mello, que era cantora lírica. Ele fez um disco, e esse disco tem duas partes. Na primeira face, tem canções populares com arranjos do Carlos Paredes e acompanhado pelo Carlos Paredes, e no segundo lado tem temas que ele já tinha composto e já tinha gravado em disco, e que impôs-lhe letras de cantores neorrealistas portugueses. Portanto, vê-se principalmente Manuel Alegre. Portanto, vê-se por aqui que ele tinha a intenção, ele em vários artigos defendeu a canção de protesto e muitas vezes contra a opinião do seu amado e amigo Fernando Lopes Graça, que não podia com as baladas de protesto, e o Carlos Paredes defendeu sempre as canções de protesto e dessa forma ele integrou-se no movimento. O segundo aspecto em que ele tentou inserir-se nesse movimento foi em 73. Ele começou a gravar um disco que não chegou a acabar, onde gravou uma suíte chamada O Ouro e o Trigo, que é apenas a história do Alentejo sob a ditadura. Portanto, aí tem uma canção dedicada à morte de Catarina Eufémia, tem outro tema que tem a ver com a fome que os camponeses passavam naqueles tempos, não é? E, portanto, simplesmente ele não a pôde editar, não editou nessa altura. Editou já depois de 25 de Abril, numa gravação que fez na República Democrática Alemã, e aí é a primeira vez que é editado em disco essa suíte fantástica chamada O Ouro e o Trigo. Este é o segundo aspecto que eu gostava de falar. O terceiro aspecto é relativamente ao último disco dele. Foi gravado em 1990. Ele já estava com problemas de saúde, portanto já estava com problemas mecânicos nas mãos. Foi um esforço enorme que ele fez para conseguir gravar o disco. E é engraçado que as pessoas, o que ficou nas críticas que se leram do disco na altura, é que, pronto, aquilo foi o que ele pôde fazer. E isto é uma ideia errada, porque ele fez muitas tentativas, houve muitas tentativas que foram deitadas ao lixo, porque não saía bem, ele repetia, mas o que está ali, que foi selecionado pelo Rui Vieira Neri, é um disco simplesmente fabuloso. Está ali o Carlos Paredes inteiro, com dificuldades, peças com dificuldades técnicas, muita dificuldade, e ele conseguiu fazer aquilo, pelo menos aquelas vezes, de uma forma perfeita. Mas há um outro aspecto incrível naquele disco, é que o Carlos Paredes passou a carreira toda, ele começou mesmo muito ligado à canção de Coimbra, e depois foi-se afastando à medida que tinha encomendas para música para filmes. O primeiro filme que ele fez a banda sonora foi Os Verdes Anos, e como a temática era muito específica, ele saiu da sonoridade de Coimbra e para ir para a sonoridade de Lisboa. Ali nos Verdes Anos temos Lisboa, temos por causa digamos, da história que o filme conta, também a província portuguesa, portanto, por causa dos migrantes que vinham da província para Lisboa, trabalhar para Lisboa. Portanto, ele começou-se a afastar, digamos, do som de Coimbra. E depois, Coimbra nunca deixou, ele não houve um corte definitivo e completo com Coimbra. Apareciam sempre linhas melódicas ou até, às vezes, temas que eram a sonoridade de Coimbra. Mas, de facto, ele foi-se afastando de Coimbra em termos de música, musicalmente. E no último disco, por incrível que pareça, ele é todo Coimbra. Todo Coimbra. E então, eu quando ouvi o disco agora, depois, nesta última vez, eu tive a sensação que ele quis morrer em casa. Portanto, ele voltou a Coimbra, voltou os temas de Coimbra, os locais, ele cantou os locais que ele gostava de Coimbra, as pessoas que ele gostava de Coimbra, a tia, a mãe, e a música é de Coimbra. Outra vez, por incrível que pareça, toda aquela música é de Coimbra. Parece mesmo, para mim, ele morreu ali.
morreu ali porque ele foi internado em 93, morreu em 2004 e durante esses anos todos ele nunca mais tocou. Portanto, aquilo foi a última vez que ele tocou e fez aquele disco fantástico que para mim é uma despedida voltar. Ele quis despedir-se em casa, em Coimbra.